Oi pessoal, meu nome é Brenda Martins e se você ainda não é inscrito nesse canal, você provavelmente não me conhece. Hoje eu estou com a pessoa mais linda do mundo do meu lado. Eu tô emocionada. Que é o Breno, meu irmão, que eu sempre falo dele. Eu tô tão feliz que ele tá aqui, eu não acredito que ele tá aqui. Olha a cara dele. Ele gravava meus vídeos quando eu era criança, né? Quando eu tinha, quantos anos? 14, sei lá. Ele gravava e editava meus vídeos. Ele então foi a primeira pessoa que acreditou em mim, né? Uhum. Se apresenta aí. Eu sou o Breno. Eu não sei falar, corta isso. Fala ali com a câmera. Fala o quê? Você já me apresentou, tá bom, vai. Ele não quer falar, ele está tímido, mas isso é mentira, porque ele não é assim, tá? Ele só tá com vergonha porque o Josh tá ali atrás. Então, finge que o Josh não existe, que você tá falando com a câmera. Hoje a gente vai fazer um vídeo com histórias de irmãos. A gente vai contar histórias que aconteceram na nossa vida e que fizeram a gente ter a relação que a gente tem hoje. A gente é muito próximo, a gente sempre conversa, né, muito um com o outro, a gente trabalhou junto, então a gente tem uma relação muito próxima e muito consistente. E isso é tudo graças à nossa convivência desde criança, né, óbvio. Então a gente vai contar algumas histórias pra vocês. Qual é a sua primeira história? Eu quero que você conte a primeira. Não sei, conta você a primeira. Então eu vou contar a primeira história que eu vou contar. A primeira história que eu vou contar é uma história que eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu era muito pequena. Então foi antes da alfabetização, a gente morava no Meia. Então eu era muito pequena, porque eu não lembro nem da casa, mas eu lembro dessa situação específica. Eu lembro que uma vez eu estava no quarto, que minha mãe estava na sala com o Breno, estava no quarto, eu fui enfiar minha mão atrás do rack de televisão. Fui enfiar minha mão ali, quando eu enfiei minha mão ali eu levei um choque. Aí eu podia fazer o quê? Falar assim: irmãozinho querido, nunca coloque a mão ali. Irmãozinho querido, nunca chegue perto dali. O que eu fiz? Breno, vem cá! Aí Breno foi, igual um trouxa, tadinho. Aí foi, aí ele, que foi? Eu falei: coloca a mão ali. Tu lembra disso? Eu achava que eu tinha colocado por livre e espontânea vontade. Não, eu me culpava até hoje. Eu achava que eu era retardado, que eu fui ver se levava choque de verdade. Não. Eu lembro disso. Mas eu achava que tinha sido eu. Não, fui eu. Aí eu fui e falei assim: Breno, coloca a mão ali. Colocou a mão. Outra coisa, né, que esse nome, nossa, Deus me livre. Breno e Brenda, mas beleza. Aí Breno colocou a mão, quando ele colocou a mão, ele levou um choque tão grande que ele saiu chorando. E eu fiquei pensando... Eu lembro até hoje desse choque. Lembrei de outra história com isso. Aí eu falei: caraca, eu sou muito ruim, né? Como é que eu faço isso com meu irmão? Ele levou um choque, eu era muito pequena. Então isso foi uma história tensa, né? Foi a primeira, acho que eu aprontei com ele, que eu devia ter, sei lá, 2 anos, 3 anos. Eu nem sabia disso, eu achei que eu que tinha colocado a mão lá e sozinho tinha levado esse choque sozinho. Revelações. Conta agora uma sua. Dessa casa, teve uma vez que era o seu aniversário da Moranguinho. Aí eu acho que já tinha acabado a festa, ou ia começar, não sei. Aí a gente tava ajeitando as coisas do aniversário. Aí tava tocando o CD do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não sei se você lembra disso. Eu lembro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tava tocando o CD do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aí tava tocando a música da Cuca. Aí na parte que falava: cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. Eu fui rir igual a Cuca na hora que ela ria. Aí eu te dei um susto, aí você saiu correndo chorando pra minha mãe. Ai, Deus me livre, me deu vontade aí de eu chorar. lembro, eu lembro porque eu me senti muito arrependido disso. O Breno, tadinho, o Breno, tadinho, ele passou a vida toda fazendo coisas comigo que depois ele ficava arrependido. Tem outra história, depois eu vou contar, mas essa é pra depois, porque a gente tá fazendo aqui o quê? Numa ordem cronológica, pra vocês não se perderem aí na nossa vida. Igual quando a gente foi no... Pode ser essa história. Quando a gente foi fazer a trilha pro Morro dos Irmãos. Pô, Breno, tu pulou do cronológico de criança pra 20 anos de idade, mas vai. A trilha do Morro dos Irmãos, que eu subi a trilha e desci chorando a trilha, mas eu subi e desci a trilha. A gente foi com a Mariana. Mariana era pra você estar aqui hoje, você não veio, mas beleza. A gente foi fazer a trilha com a Mariana. E a Mariana falou assim: não, é uma trilha tranquila, ninguém nunca tinha feito trilha na vida. Se eu não me engano, é o morro mais alto do Rio de Janeiro. É muito alto, sei lá, 2 horas subindo. É muito alto. E é tipo, não é uma coisa fácil, sabe? Você tem que ter um preparo físico pra fazer. Aí foi Breno medroso. Eu acho que eu era que tava mais de boa. O Diego também tava, né? Aí foi o Diego, Mariana, que já era acostumado, namorado dela da época, e o Pedro. E aí a gente foi
E o Breno, quando chegou na parte alta, o Breno subia, eu não tenho como fazer aqui, mas ele subia assim, ó, tipo, isso é o morro e eu sou ele. Ele subia assim no morro, agachado, porque ele tinha medo, chorando, sério. com a E ele perna chorava, tremendo. e ele chorava muito. E quando chegou lá em cima, que era a parte mais legal, porque a trilha toda não tem graça, é só você subindo. Quando chegava lá em cima, que era a parte mais legal pra você ver a vista, o Breno ficou todo encolhido assim no canto, na pedra. Morrendo de medo Morrendo mesmo. de medo. E quando ele quis uma hora chegar perto, eu comecei a gritar. Eu falei, Breno, sai daí, pelo amor de Deus, você vai cair. Mas foi isso, né? Mas pelo menos eu fui. E quando você falou de medo, eu lembrei de outra história. Que quando a gente era criança, a gente ia muito em parque. E o Breno enjoa muito fácil em parque. Só que a gente não sabia disso. Aí no Norte Shopping tinha, sei lá, um Play City, alguma coisa assim. Que tinha uma bailarina que era gigantesca. Na minha cabeça ela era muito, muito grande. Mas ela devia ser pequenininha, porque eu era pequena e eu acho que ela era gigante. Era grande. Era muito gigante e você ficava dentro da saia da bailarina, não era isso? Aí eram os carrinhos assim dentro da saia da bailarina e ela era alta e ela ficava rodando e você ficava rodando na saia da bailarina. Nisso a gente foi com o Breno chorava lá em cima e eu adorava. E ele chorava, desesperado. Aí eu lembro que quando a gente desceu, o Breno colocou o pé pra fora e começou a vomitar em tudo. Eu falei assim, cara, não é possível que você é meu irmão. Então, eu sou muito mais corajosa que você. Isso é. Eu sou muito medroso mesmo, tenho muito medo de altura mesmo. Conta aí tua história agora. Eu já contei essa. Mas foi a eu minha contei história. essa daqui agora. Eu não sei mais o que falar. Tá, então Vai você, uma aí eu vou contar outra processando. história. Vamos rápido porque temos aqui tempo, mas eu tenho muitas histórias na nossa vida. Uma coisa também que eu sempre lembro é que eu e o Breno, a gente sempre teve uma imaginação muito forte. A gente sempre achava que, tipo, essa casa aí da árvore, que era uma madeira, a gente achava que era uma casa. Aí eu lembro que a gente brincava que a gente tinha superpoderes. Eu ia contar essa história. Então conta, eu tinha lembrado dela. Que uma vez a gente foi lá no condomínio, tinha um clube que tinha uma piscina enorme. Aí tinham alguns amigos nossos, pessoas que chegaram depois. Aí um dia a gente foi um dia chuvoso pra piscina. Aí a gente tava na piscina, tava meio nublado. Aí todo mundo mergulhou. Alguém mergulhou, não sei, aí olhou pra mão, aí falou que a mão tava da cor. Foi a Rita. A Rita Foi. assiste meu canal. Assiste, dá um oi pra Rita. Oi, Rita. A mão tava azul, aí falou assim, nossa, eu tenho o poder do gelo. Aí a outra pessoa foi descer e falou assim, olha, minha mão tá branca, tá branca. Eu falei aí a que eu tinha verdade poder da água. da água, da nuvem, da chuva, sei lá. Da chuva, Aí eu tenho o poder do fogo. Aí a gente saiu de lá, andando de bicicleta pelo meio do condomínio, falando que era os mais superpoderosos. Aí sabe o que aconteceu nesse dia? Eu lembro que a gente tava na piscina e começou a chover. Aí eu desci assim na água, sabe? Aí eu fiquei assim, eu falei assim, sou eu que estou fazendo isso. E na verdade, não é eu. Mas eu, crente que eu estava fazendo isso. Só que é mentira, sabe? Mas eu acreditava. Eu acreditei que eu tinha poder da chuva, sei lá, até meus 14 anos. Outra fase, assim, da adolescência da gente foi quando o Breno começou a namorar. Que pra mim foi uma curiosidade. Porque, assim, o Breno é 2 anos mais velho do que eu. Então eu tinha uma curiosidade. Só que, assim, às vezes ele nem namorava, mas eu achava que ele namorava. E aí o que eu fazia? Eu entrava no quarto dele, escondida, para procurar provas de que ele estava namorando. Eu queria ter certeza de que ele estava namorando, mas ele não me contava. E eu, como irmã mais nova, eu precisava o quê? Zelar pela saúde emocional do meu irmão. Então eu procurava as coisas assim e eu não encontrava. Aí eu lembro que um dia eu falei assim, caraca, não é possível que não tem nada nesse quarto, que não tem nada que prove que esse garoto está namorando. Ele tá namorando, eu tenho certeza que ele tá namorando. Aí nisso, eu olhei um quadro assim na parede. Aí eu falei assim, interessante este quadro na parede. O que será que tem atrás desse quadro na parede? E aí, o quadro tava assim, tirei o quadro. Quando eu tirei o quadro, choveu carta no chão. Eu falei assim, essa é a minha hora. Essa é a minha hora. Peguei todas as cartas, li, fiz o quê? Guardei, mas não contava que o quê? Ia cair uma carta no chão e ele ia descobrir. Porque eu sei muito bem, quando eu coloco as coisas, eu sei muito bem como eu deixei e onde eu deixei. E quando eu fui ver lá, eu sabia que alguém tinha mexido. E eu tinha mexido, ele descobriu e ficou muito bolado comigo. Mas seguimos a vida, né? Seguimos o baile, não mexo mais em nada dele, até porque ele não mora mais comigo, porque se ele morasse... Você ia mexer. Ela é fofoqueira. Não sou fofoqueira nada, eu só me preocupo com essa saúde emocional. Vai, conta aí a sua. Já posso contar as últimas? Já. Teve uma... Agora eu vou voltar pro passado. Teve uma vez que a Brenda, ela sempre quis muito um cavalo. Ela queria muito, muito, muito ter um cavalo. Aí uma vez meu pai falou pra ela, levou ela no sítio e falou que ia comprar um cavalo.
Me fez andar de cavalo. Aí fez ela andar de cavalo, ela ficou toda esperançosa que ia ter um cavalo. Só que não tinha como encaixar um cavalo dentro da nossa casa. Nossa casa era grande, mas não tinha onde colocar um cavalo. E eu acreditava que o cavalo ia pro E quintal. ela acreditou que ia ter um cavalo. Aí ela ficou tão feliz, ficou tão emocionada, que é um trauma que eu tenho. Ficou tão emocionada que ela comprou, sabe essas escovinhas de velho que fica escovando assim o cabelo, que encaixa aqui na mão? Aí ela comprou uma escova dessa e falou que ia escovar o cavalo. Aí eu ficava olhando assim, aí todo dia ela ficava com aquela escova e eu falava, gente, como que eu vou falar pra essa garota que ela não vai ter um cavalo? E sério, eu fiquei muito traumatizada, né? Até hoje eu fico esperando meu cavalo. Todo dia eu falo assim, cara, não é possível que meu pai me enganou. E eu lembro exatamente dele me perguntando, ele me perguntou, você quer um cavalo? Eu falei, quero. Ele, então eu vou comprar pra você. Então eu crente que eu ia ter um cavalo. Até hoje eu não tive um cavalo, né? Isso é muito triste. Mas você já andou de cavalo no Jockey Club? É, eu andei de cavalo depois. Só que, pô, eu queria meu cavalinho, eu comprei meus acessórios, né? Tadinha de mim. Conta aí a outra. É o extra, é o último de todos, né? Tá bom. Pra acabar. O último de todos é uma coisa que eu já queria te falar há algum tempo, não vai chorar. De um presente que você me deu. Eu já tô chorando. Eu tô chorando. De presente que você me deu, que foi uma das coisas mais bonitas que você já fez. Para de chorar, senão eu vou chorar também. É uma das coisas mais bonitas que você já fez. Foi um aniversário meu. Aí eu sempre ganhei presente, sempre ganhei muita coisa, mas essa foi a coisa que eu mais gostei até hoje. Ah, eu sei o que é. Aí eu tava em casa, tava sentado, vendo a televisão, alguma coisa do tipo, aí você foi e trouxe o computador. Que aí o que você me deu de presente de aniversário, você fez um slide. Ah, foi? Eu não lembro disso não. Você fez um slide no Movie Maker, muito com a letra vermelha, o fundo preto. Mas foi muito bonitinho, porque eu não lembro que época foi, mas você colocou a música do Paramore, o My Heart, e colocou logo a parte, nós queríamos cantar uma canção, mas que graça teria se não cantássemos com você. Aí eu achei bonitinho. Eu sou muito pessoa que se Foi a coisa que eu mais gostei. Eu não lembro disso não, sabe o que eu lembro. achei que era? O cachorrinho que eu levei pra você. Cachorrinho. Lembra que foi seu aniversário, eu fui com a Rita buscar um cachorro e eu cheguei lá com a Pretinha. Ah, tá. Eu achei que era isso. Mas voltando assim, a última história minha também que eu vou contar é que eu e o Breno, a gente sempre foi muito parceiro em tudo, sabe? A gente pensa muito parecido. Ele é a pessoa que eu mais admiro na vida, eu já falei isso 10 milhões de vezes. E a gente teve uma fase da nossa adolescência que foi muito boa. Que foi quando a gente estava se descobrindo, né? Quem a gente era e tal. E eu lembro muito dos meus momentos com o Breno cantando. Porque a gente sempre cantou, sabe? Quando a gente era criança, a gente cantava Black Eyed Peas. E eu era o... Qual é o nome dele? will.i.am. Eu era o will.i.am e ele era Ferg. Isso era a vida, porque assim, ele sabia cantar inglês, eu não sabia. E geralmente o homem fala o quê? Fala um trechinho assim... E a mulher canta a maior parte. Aí ele cantava e eu não sabia cantar. Então eu era o will.i.am. E eu lembro muito, assim, das nossas fases cantando. Era muito bom. E a gente cresceu fazendo isso, né? A gente ficava no quarto com um som altão cantando. E até hoje, sempre que a gente escuta uma música um do outro, ele lembra de mim e eu lembro dele. Porque é uma coisa que marcou muito a nossa vida, né? E a gente sempre cantou traduzindo também. Era mais gente engraçado. Cantava... Eu faço isso até hoje. A gente cantava em português, a gente não cantava em inglês, as coisas eram muito legal. E a última que era a última, mas só pra lembrar, ele falou de um presente que eu dei pra ele e eu queria falar de um presente que ele deu pra mim. Eu lembro que quando ele começou a trabalhar, eu fiquei muito triste, porque ele saiu de Araruama e eu morava em Araruama, ele veio sozinho pra cá, eu chorei demais, porque eu ia ficar... E eu lembro que as pessoas choravam por ele, eu falava, cara, as pessoas não moram com ele, eu que tenho que chorar, eu que moro com ele. Lembra disso? Eu fiquei muito triste, muito mal. E aí, com o primeiro salário dele, ele me deu um vestido que eu tenho até hoje. Tipo, isso eu tinha quantos anos? Sei lá, eu tinha 14 anos. E aí, até hoje, eu tenho o vestido que ele me deu. E também foi muito bonitinho, porque ele lembrou de mim, sabe? Ele se preocupou comigo, né? Isso é um amor de pessoa. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Muitas histórias. Se vocês quiserem que o Breno conte mais histórias aqui, a gente conta, porque temos muitas, né? Tem uma aí que eu tô lembrando, mas eu não vou contar não, porque você foi muito ruim comigo. Mas é isso.
Se vocês gostaram do vídeo, vocês deixem o seu like, vocês comentem aqui. Se vocês têm histórias com o irmão de vocês, vocês comentem aqui. Se vocês participaram de uma dessas histórias aqui com a gente, vocês comentem aqui também, porque eu sei que muita gente aqui lembra dessa época, principalmente dessa época de escola, que a gente tinha muita história junto. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau! Tchau!